Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje, para continuar a conversa que a gente estava tendo sobre inovação colaborativa e falar hoje sobre open source e open platforms, né? Então, acho que open source é uma coisa que muitas pessoas já ouviram falar. Quem trabalha na área de tecnologia já normalmente conhece bem. E é quando você tem acesso ao código-fonte de software, seja esse software criado originalmente desta forma, ou seja, um grupo se juntou para criar um produto, um programa com o código aberto e compartilhado, ou porque uma empresa resolveu tornar aberto o seu código-fonte para que pessoas de fora possam contribuir para o desenvolvimento daquele produto, né, daquela solução. Então, tem alguns exemplos que são muito conhecidos. O nome que provavelmente todo mundo já ouviu falar é Linux, né, o sistema operacional mais usado no mundo para servidores. Mas existem vários outros softwares que são desenvolvidos dessa forma, né, Alexandre? Você pulou a plataforma, mas tudo bem. Eu não pulei, eu deixei ela um pouco mais para frente. Então, eu acho uma coisa bem importante falar sobre o open source, que é uma confusão muito comum, é o fato de que o open source é literalmente grátis, né? Que é necessariamente grátis e que é necessariamente não tem dinheiro envolvido nessa história, né? Ou seja, como se todo mundo que trabalhasse no open source trabalhasse de graça e como se tudo não tivesse envolvimento de capital. Não é verdade, obviamente. Ou seja, como o Maurício citou muito bem, a diferença do open source para o closed source é que no open source você tem acesso às fontes. E ao ter acesso às fontes, você não está limitado única e exclusivamente a uma fonte produtora daquele software. Ou seja, você pode entrar e mudar ele como você desejar, e outros também o mudam, e aí existem vários tipos de open source. Não vale a pena a gente gastar muito tempo falando sobre cada um dos tipos de licenciamento de open source. Acho que isso, de novo, por si só vale um programa inteiro, mas é bem interessante se falar da questão do dinheiro, porque muita gente associa open source com software livre e não é absolutamente a mesma coisa. Sobre as plataformas, eu acho que é interessante a gente falar sobre justamente a capacidade que tem de você usar o seu software, usar a sua solução. Normalmente se fala mais de software, mas existe também no mundo físico, e a gente pode passar sobre alguns exemplos ao longo do programa, que é quando você usa ou você disponibiliza, digamos, a sua capacidade, o seu software, o seu produto, para que outros possam criar em cima do seu produto, a partir do seu produto, novas soluções. Então, isso que é o Open Platform, é muito conhecido só como plataforma de negócios, mas é exatamente a mesma coisa. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Você tocou num ponto interessante e também não é uma coisa para a gente se aprofundar aqui, porque de fato isso dá um programa inteiro e talvez até valha a pena a gente fazer um programa, mas o licenciamento é uma coisa muito importante, porque o fato de que o código é aberto não implica que não existam condições de licenciamento. E é muito comum isso ser ignorado pelas pessoas, tá? E principalmente no que toca ao desenvolvimento de software, isso tem implicações grandes legais do ponto de vista de exposição de risco para a empresa que está fazendo o uso de um componente open source no seu desenvolvimento de software próprio, né? Então, esse é um detalhe importante colocar aí, deixar registrado. Em termos de plataformas, você tem hoje uma variedade enorme de plataformas que podem ser usadas para se criar soluções em cima, né? Para você estender a plataforma, e isso existe em diferentes níveis de
complexidade de serviços e funcionalidades. Mas, por exemplo, em termos do domínio de negócio, uma plataforma que é muito conhecida é da Salesforce, onde você pode criar aplicativos em cima da plataforma deles, estendendo, ou mesmo fazer uma coisa que não tem nada a ver com o propósito original da plataforma, e comercializar esse produto através do marketplace deles, né? Você tem também outras bastante conhecidas que todos usam com bastante regularidade, como Facebook, como Google. Inclusive, em alguns livros que contam a biografia, a história, digamos assim, do Facebook, né? Não é a biografia necessariamente do Zuckerberg, mas é de como ele criou o Facebook. E ele se dá conta da necessidade dele transformar o Facebook numa plataforma, e quando ele consegue fazer isso, que é quando ele permite que outras empresas desenvolvam jogos para dentro do Facebook, que foi assim que ele se transformou numa plataforma, ele se dá conta de que, obviamente, tirar ou fazer com que o Facebook deixasse de existir daquele momento para diante seria muito mais difícil do que antes do Facebook ser uma plataforma. Então, mas eu acho que o interessante do conceito, nós estamos falando de colaboração, de inovação colaborativa, é justamente o fato de você poder, como a gente falou já antes, criar em cima da plataforma dos outros, né? Criar em cima de um produto ou serviço que uma empresa disponibiliza ou coloca no mercado, e você passa a poder criar em cima dela. No mundo dos softwares, isso é muito comum a partir das APIs, né? Tanto é que se fala já há algum tempo da API Economy, né? Que é a capacidade justamente de você poder usar pedaços de soluções para poder montar uma solução nova. Quando é assim, você obviamente está usando talvez até mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Mas não necessariamente você pode usar mais de uma, você pode usar apenas uma, que é o que acontece com grande quantidade de softwares que nós usamos hoje nos nossos smartphones. A grande maioria deles está desenvolvida em cima de uma plataforma através do uso de APIs. No mundo físico, você também tem a possibilidade de criar em cima de plataformas. Eu me lembro, algum tempo atrás, você deve se lembrar também, de quando vieram aqueles vídeos de você mesmo criar o seu próprio telefone, o seu smartphone. Lembra que você tinha um vídeo que ia encaixando, digamos, eu quero determinada funcionalidade, eu coloco um módulo que tem aquela funcionalidade, e você criava o seu smartphone. Obviamente que aquela ideia era uma plataforma de smartphone básica, e a partir dali você colocaria novas funcionalidades, podendo criar um produto específico seu. Nesse caso, não necessariamente essa customização estava voltada a criar um produto que você comercializaria, mas, ou seja, nada impede que fosse feito dessa forma. E aí tem alguns outros exemplos no mundo físico de pessoas que criam em cima de produtos físicos já existentes. Você tocou num ponto interessante que embora essas coisas sejam muito comuns no mundo digital, existe hoje o overlap grande entre uma coisa e outra, né? Então, por exemplo, o Facebook mesmo, ele tornou abertos os projetos de hardware que ele utiliza em seus data centers. Então, pessoas podem utilizar aquele desenho para criar suas próprias versões e variações, ou reproduzir os servidores do Facebook, os racks onde são colocados os servidores. Né? Eles fizeram o roteador, que é o roteador mais rápido que tem, desenvolvido pelo Facebook e foi colocado como open source. É bem interessante, como você falou, é uma mistura, né? Vocês falam de plataforma, o Facebook como plataforma, mas ele também tem pedaços das criações dele que ele oferta como open source. E faz sentido, né? Porque não adianta você ter um roteador mais rápido possível se você não consegue ter do outro lado alguém para se comunicar com você na mesma velocidade. Senão você é rápido entre você, mas não consegue ser rápido com os outros. Então, é uma descoberta que não faz muito sentido se outros não possam criar em cima dela, né? E você tem outros exemplos no próprio Facebook. Você tem o banco de dados Cassandra, que foi criado no Facebook, tornando um projeto open source. Você tem, em outras grandes empresas, vários exemplos de movimentos sendo feitos em direção ao open source, inclusive
a Microsoft, que durante muito tempo foi considerada quase que a antítese do conceito do open source, também abraçando esse movimento com componentes de desenvolvimento para a plataforma Windows, como a plataforma .NET de desenvolvimento de aplicações, né? Então, grandes personalidades do mundo open source, como o Mad Dog, obviamente se referem a Microsoft, IBM e outros mais como o lado negro da força, porque, obviamente, toda grande empresa que desenvolve alguma solução e não disponibiliza o seu código, para quem é um grande defensor de open source, aquela empresa está fazendo alguma coisa que não está boa e que está te gerando um problema que, obviamente, nós que somos pessoas com background técnico maior, entendemos claramente que é o fato de que você está totalmente dependente daquele fornecedor, daquele criador, dar as soluções únicas que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Bom, mas eu acho que, de forma geral, dessa vez a gente cobriu todas as coisas que a gente tinha para cobrir nesse episódio. E essas são diferentes formas, vamos dizer assim, de você estar buscando a inovação através da colaboração. E a gente certamente vai voltar a falar especificamente de várias dessas coisas aqui em outros programas. Só recapitulando para as pessoas, ou seja, no programa anterior a gente falou de competições, hackathon, não necessariamente hackathons, mas hackathons é um bom exemplo de competições. Falamos de crowdfunding, falamos de crowdsourcing. E nesse nós falamos de open source e open platforms, ou seja, são 5 diferentes iniciativas bastante conhecidas em termos de inovação colaborativa. Então, tem aí, acho que, um conjunto de ideias e insights bem interessantes que, se as pessoas usarem nas suas empresas, poderão colher benefícios muito além do que elas conseguem imaginar. E você mencionou aqui mais cedo também a API Economy. A gente tem um vídeo especificamente sobre esse assunto que nós fizemos algum tempo atrás, e vamos colocar o link para esse vídeo também na descrição desse vídeo aqui. Perfeitamente. Então ficamos por aqui hoje, a gente se vê no próximo vídeo.